eu não vi na história da Bíblia alguém levar um elefante vermelho, pintado de vermelho, para dentro das mesquitas, não tinha igreja, né? Era... Dos templos? Dos templos. Você tem alguma história na Bíblia? Tem alguém que confirme isso? E por que a gente está levando o elefante vermelho para dentro das igrejas agora? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Não, mas veja bem, Lucas, você tem que atrair as pessoas, você tem que... Irmão, para com isso. Distração. Para com isso, irmão. É tudo que o inimigo quer. Cara, o inimigo está em festa. Desculpa eu te falar isso, perdão por falar isso, Deus sabe do meu coração. O inimigo está em festa. Ele nunca teve tão pouco trabalho como ele está tendo nessa... Porque nós fazemos todo o trabalho do inimigo. Paz do Senhor, irmãos! Mais uma aqui podcast, mais uma noite incrível, mais um episódio incrível, né? Que estamos aqui, né, para trazer para vocês uma história em que Jesus realmente, ele é incrível, gente. Ele é incrível, ele é aquele que cura, transforma e liberta. E a gente sempre vai bater nessa tecla, porque a gente acredita muito nisso. E é por isso que a gente sempre está aqui trazendo um conteúdo novo, né? Pessoas vindo de todos os lugares, né, para testemunhar aqui, para poder falar daquilo que Jesus fez na vida deles, daquilo que Jesus transformou na vida deles e quem eles são hoje depois que Cristo entrou na vida deles. Então esse é o intuito, gente. Eu sou prova viva, todos aqui que estão no estúdio são prova viva e é por isso que a gente sempre vai fazer com que essa mensagem chegue até vocês. Jesus é aquele que cura, transforma e liberta. Já começando agradecendo nossos apoiadores, Demarca Empreendimento, Prensadão do Urso, Estúdio Barbie Premium. A gente está feliz demais por todos que estão nos abençoando, né? Nesses 3 anos aí com a gente. Em abril agora a gente faz 3 anos de aniversário aqui no Maqui Podcast e a gente está feliz, gente. E assim, ó, você de repente quer se tornar nosso apoiador, por favor, tá passando nossas redes sociais aí, né? Entre em contato com a gente, vai ter um prazer, principalmente vocês ajudar esse ministério Maqui Podcast a entrar em vários lugares, né? A gente sabe que não é fácil as coisas, mas quando Deus ele dá a direção, ele paga a conta. Então por isso a gente conta muito, mas muito com a ajuda de vocês, mas claro, que vocês sejam tocados pela voz do Senhor aí, para que a gente também seja abençoado, né? Porque é muito difícil a gente ter um entendimento quando a gente tem um sucesso sem a aprovação de Deus. Eu acho que é a pior coisa que um ser humano pode ter, gente. O princípio é a gente caminhar dentro de um sucesso com os olhos dentro do centro da vontade do Senhor. Isso é o básico para todo cristão. Amém? Também quero agradecer as pessoas que têm chegado, têm mandado mensagem. Gente, depois que a gente lançou aquele desafio de botar ali nos comentários, né? Bote no comentário lá de onde você de que lado você está falando, de qual país, né? De qual estado, de qual cidade. Muita gente está lá escutando e colocando lá as mensagens. Nós recebemos mensagem da Itália, Bélgica, né? Londres, lá da Inglaterra. Inclusive quero mandar um abraço, um beijão para nossa irmã lá, Cleides, que nos acompanha desde o início do Maqui Podcast, né? Lá em Londres, Portugal e Japão, gente. Tem gente no Japão também enxergando e abençoando também as nossas vidas aí, olhando o podcast, também compartilhando. Então, com isso tudo, por favor, se inscreva no nosso canal. Nos ajude a ir mais longe, compartilha, aciona o sininho. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, né? Sempre tem um episódio novo aqui para que você seja abençoado, mas também que você compartilhe com aquela pessoa que com certeza vai se adequar com aquilo que o Deus está mandando nesse tempo, né? O testemunho, os problemas, que todo problema lá atrás, toda ferida, ela vira cicatriz, e quando ela vira cicatriz, gente, já era. Ela é cura para muitas e muitas pessoas. Amém?
Muito obrigado por tudo. Quero agradecer também demais as pessoas, né, que têm mandado apoio pra gente. Obrigado, as orações. Ore pela gente, ore pelo Ministério Maqui Podcast. Ore por esse ministério que tem entrado e ajudado tantas pessoas, né, através dos testemunhos. Por favor, gente, ore pela gente. A oração de vocês vale muito, muito mesmo. Gente, episódio de hoje, incrível. É um cara que faz 3 anos que tá pra vir. 3 anos eu tô convidando ele, mas tudo sempre tem um tempo certo, um momento certo. E hoje ele tá aqui com a gente, um amigo, um cara incrível, né? Um homem de Deus, um profeta do Senhor, né? Então, ele tem muita coisa para passar. Então, assim, ó, você não vai se arrepender. Lucas de Souza, famoso Luquinhas. É nóis. Cara, que prazer, mano, te ter aqui. Bom, mano. Que alegria demais mesmo, né? Pra quem não conhece, gente, Luquinhas é um homem de Deus, um profeta do Senhor aí, um cara aí que a gente teve no mistério aí de homens aí por muito tempo. A gente deu muita risada, a gente chorou muito, a gente viu muito homem sair de um poço sem fim e voltar, né, a ser reanimado, voltar a ser um homem de casa, um pai, um marido, um filho. E se tem um cara que tem bagagem, gente, é esse cara. O Luquinhas, ele é incrível, mano. Seja bem-vindo no Maqui Podcast, mano. Amém, querido, amém. Pô, o que dizer, né? O que dizer, meu irmão, depois de 3 anos aí. Mas, enfim, Deus sabe de todas as coisas. Tudo que a gente faz não é pela gente, é por Ele. Espero que nesse podcast, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Que nada seja o que eu fiz, nada seja o que eu faço, nada seja o que eu farei, mas sim o que Deus fez na minha vida, a transformação que Ele fez, e que possa servir aí de um exemplo do que Deus é capaz de fazer na sua vida, meu irmão. Nada está perdido. Amém. Luquinhas, começando. Bora. Veio da onde? Natural da onde? Vamos lá. Me chamo Lucas, né? Eu sou natural de uma cidade chamada Taió. Taió? É uma cidade muito linda, a cidade mais linda do mundo que eu conheço. Passando que volta lá de Blumenau? Rio do Sul para cima, né? É Alto Vale, né? Uma cidade pequena de imigrantes italianos e alemães. Venho de uma família italiana, por parte da minha mãe, né? Se chama Marchetti, deve ter muita gente que conhece aí. Fui criado no meio desses italianos, né? Então talvez por isso que um pouco do carisma vem desse jeito de falar, e mão e braço. E depois de um tempo, meu pai resolveu... Meu pai era caminhoneiro, né? Saudoso meu pai, morreu muito cedo, 48 anos. Nossa. Meu pai resolveu para uma cidade chamada São Bento do Sul. E ali foi toda a minha base, né? Todo o meu início foi ali, em São Bento do Sul, né? De estudo, de infância, adolescência, né? Mas muito ligado à família maternal da minha mãe, né? Dos meus avós. E nesse desenvolvimento aí, como é que foi a infância? Como é que foi essa vida aí? Já conta pra nós aí, Lucas. Ah, legal. Já conta pra nós como é que foi essa história toda aí pra gente não perder tempo. Então, vamos lá. Eu sempre costumo falar, geralmente quando a gente ministra, quando a gente dá o testemunho, porque eu sou um piá de vila. Piá de vila? A gente não nasceu numa favela, né? Mas nasceu numa situação precária, né? Onde não tinha água encanada, onde não tinha saneamento, né? E a gente costuma dizer aqui na nossa região, principalmente no sul, que é um piá de vila, né? Somente eu só tive uma irmã depois de 13 anos, então a minha infância foi sozinha, eu e a minha mãe, porque meu pai viajava muito, né? E eu tive muita ausência de pai. Isso vai culminar um pouco mais para frente, que eu vou te explicar o que isso causa com o ser humano. Fui criado com a minha mãe sempre depressiva, né? Muito doente nesse sentido espiritual, né? Ela é muito doente, então sofri muitos ataques de palavras, muitos ataques espirituais, muitas maldições, né? Mas hoje eu entendo, já perdoei minha mãe, tá tudo certo. E com 12 para 13 anos nasceu a minha irmã, e quando nasceu a minha irmã eu fiquei um pouco, né? um pouco perdido, né? Porque daí a minha irmã se tornou o neném da casa. E aí onde que a gente é abraçado pelo mundo, né? Nessa fase a gente é abraçado pelo mundo. Foi onde que eu conheci a bebida, onde eu conheci a droga, onde eu conheci a prostituição, né? E comecei a viver muito por mim, viver por mim e não pela minha família. E que idade isso, Lucas?
13 para 14 anos novo eu pra já comecei com coisas erradas, né? 13 para 14 anos. Por essa ausência de pai, né? O pai nunca estava em casa e a mãe não sabia como lidar, né? Com essa minha infância. Eu sempre fui uma pessoa muito hiperativa, né? Super, hiper, mega ativa, né? Então a mãe não sabia lidar com isso. E como eu nasci num meio onde nós não tínhamos muitas opções de diversão ou nós não tínhamos muito quem nos encaminhasse. Olha, vai por aqui, vai por esse caminho. Não tinha quem fazia isso para nós, para aquela turma de meninos. Então a gente foi conhecendo no dia a dia, na prática, jogando bola na rua até de noite, comprando garrafão de vinho para beber, garrafão de cachaça, ficando feliz, ouvindo música. E fui inserido nesse mundo, né? Aqui eu queria fazer um adendo que é muito importante para você que está ouvindo aí. Apesar de tudo isso, meu pai me deixou um ensinamento, que foi o do estudo. Uhum. Ele sempre brigou muito para mim estudar. Minha mãe sempre muito rígida para mim estudar. Então, nunca abandonei a escola. Nunca deixei de estudar. Né? Até hoje, estou com quase 50 anos, ainda estudo. Então, isso é uma herança muito boa que eu deixo também para os meus filhos e para os meus netos. Então, independente daquilo que você esteja passando, o seu filho esteja passando, o conhecimento nunca é demais. Nunca deixe de estudar. Nunca deixe de correr atrás do conhecimento. Porque isso, pastor, é uma coisa que ninguém tira de você. Verdade. Pode tirar tudo de você, mas o conhecimento que você tem, ninguém te tira. Uau, top. E aí, como é que foi essa situação aí? E aí, 16, 17 anos, banda de rock and roll, banda, show Lucas? De rock and roll. Misericórdia. E aí tem um detalhe aí que nessa época eu jogava bola e jogava bem. Eu lembro até uma curiosidade, igual o Espírito Santo me trouxe, que uma vez um olheiro do Grêmio, olha só, coincidência, isso é história real. A gente foi jogar com a escolinha, Campeonato da Bolacha, lembra? Campeonato da Bolacha. E um rapaz me viu jogando e disse assim, olha, vou te levar pro Grêmio. Você tem tamanho, porque eu sempre fui grande, para ser um bom goleiro. Eu disse, mas goleiro, eu jogava lateralzinho ali, bem tranquilo, né? Eu disse, não, você tem percepção, é ágil e tal. Tranquilo, sem problema. Mas tem que falar com meu pai. E essa pessoa foi falar com meu pai. Meu pai disse a seguinte frase, meu filho vai estudar, não vai ser jogador. Então, eu comecei a jogar, daí depois fui partir pro salão, né? Quase me tornei profissional no salão, por uma lesão que eu tive na coxa e no tornozelo. Eu larguei o futebol, que era uma coisa que me dava, me preenchia um vazio que eu tinha, entende? O esporte me preenchia. E a partir do momento que eu deixei de preencher isso com o esporte, eu fui para onde? Fui para droga. Uau. Então, com 14 para 15 anos, já iniciei fumando, bebendo, alguns cigarros de maconha. E assim a gente foi levando, sabe? Até os 18 anos. Aos 18 anos já morava sozinho, tinha um rapaz que morava comigo, o William, e a gente tinha banda, e era só drogas, prostituição, sem dormir direito, enfim, aquela vida destruidora, era uma vida destruidora, estava fadado à destruição. E nesse momento, aconteceu uma coisa assim, que eu considero que é uma bênção hoje, mas naquele momento foi muito ruim para a minha vida, onde teve 3 mulheres grávidas ao mesmo tempo. Então, meu mundo caiu. Sério? Meu mundo caiu. O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer agora? Porque eu tinha 18 anos, não sabia nada da vida, não tinha nenhum conhecimento da vida. Eu sabia beber e fumar maconha, a única coisa que eu sabia fazer. E nisso apareceu o quartel, apareceu o serviço militar obrigatório. Uhum. E olha que interessante, quando eu fui para esse serviço obrigatório, ali eu aprendi a ser homem. Uhum. Coisa que eu não tinha em casa com meu pai, não tinha em casa com tios, irmãos, não tive. Eu fui aprender aonde? No quartel. Ali foi um pulo que eu dei na minha vida, que eu quero dizer para vocês assim, ó, ali eu aprendi a assumir as minhas responsabilidades como homem. E nessa época, meu pai acabou falecendo num acidente. Então, eu estava com... Aí depois, eram 2 mulheres grávidas, né? Já tinha nascido a Stephanie, que é a minha filha mais velha, que tem 30 anos, e o Roger, que também tem a mesma idade, diferença de 1 mês. E a minha mãe tinha a minha irmã muito pequena em casa. E eu, com 19 anos, eu assumi tudo isso. Uau. Assumi a responsabilidade de pai, de 2 crianças, uma que não morava comigo, e também da minha irmã, que era pequena, e minha mãe ficou desamparada. Nessa época,
eu descobri que a bebida e a droga era o meu cabide, era a minha muleta. Refúgio. O meu refúgio, boa palavra. E aí, nunca deixei de faltar nada em casa para minha esposa, enfim, para minha mãe. Nunca deixei de trabalhar. Isso é uma coisa também que eu acho que é uma bênção que Deus me deu, sabe? Sempre trabalhei. Porém, nas horas vagas, era futebol, bebida e droga. E aí, com 20 anos, 19 para 20 anos, eu casei com a Silvia, né? Dona Maria. Silvia. A Silvia, Dona Maria. Essa é guerreira. Essa vai vir aqui um dia contar a história dela. A com história certeza. dela é bem maior que a minha. Então, a gente casou com a Silvia. Na verdade, a gente não casou, né? Porque a gente não tinha um entendimento. A gente se juntou. Uhum. Na nossa terra lá, falava se juntar. Não sei como é que vocês falam aqui. Amaziamos, né? Uhum. A gente amaziou, eu fui morar, eu consegui comprar uma casa, olha só, o trabalho me deu, com 21 para 22 anos eu consegui comprar uma casa com a ajuda da minha mãe, e a gente foi ser vizinho da minha mãe. E ali nasceu a minha segunda filha, Giovana, né? Eu já tinha uns 25 anos, por aí, 26, e a Silvia ficou com 29 anos, ela ficou grávida de novo do Luquinhas. E foi uma época que ela aguentou muita coisa, sabe? Muita. Ela passou por muita coisa comigo, muita coisa. Várias e várias vezes eu chegar em casa bêbado, sujo, todo errado, de não conseguir abrir a porta da casa. Aí ela vinha, abria, me dava banho e cuidava de mim. E no outro dia acordava mal, ia trabalhar. Quando chegava em casa, estava tudo certinho, roupa certinha, ela cuidando de mim. Mas eu sempre um caco, né? Sempre um caco, né? Sempre era mais importante para mim os amigos e a bebida e a droga do que a minha família. Eu acho que muita gente passou por isso, né pastor? Muita gente talvez esteja passando por isso. E eu digo para você que tem jeito, tá? Tem jeito, nós vamos chegar lá, né? E um belo dia eu resolvi sair da cidade de São Bento do Sul e vir para Itapema. Eu disse, eu vou mudar de vida. Aqui, o ambiente que eu estou não está sendo legal comigo. Isso é uma coisa muito importante que você tem que prestar atenção. Olhe o ambiente em que você está. Se você não sair desse ambiente, dificilmente você sairá da sua situação. Uau. Entendeu? Então, preste muita atenção nisso. E nesse momento eu dei um pulo. Eu disse, não, a gente vai embora daqui, né? E a gente veio para Itapema. Aí a gente teve uma sobrevida, né? Graças ao bom Deus, eu sempre trabalhei em empresas boas. Empresas que pagavam bem, multinacionais, eu sempre ganhei bem. Então, isso foi uma forma de eu não deixar faltar nada em casa, porém, aquele vazio que eu tinha dentro de mim, aquela coisa, eu preenchia com drogas, com prostituição, com bebidas. Viajava o Brasil todo de avião e tal. Chegava à noite, virava a noite no hotel bebendo, fumando, jogando, enfim. Uma vida desgraçada, tá, meu irmão? Desculpa a palavra eu vou usar aqui, mas uma vida... uma escravidão pela bebida, uma escravidão pelo cigarro, uma coisa horrível, horrível, horrível. E depois de 20 anos de casado, olha só, depois de 20 anos de casado, eu tinha 37 anos, eu entrei numa fase, eu tive uma desilusão no trabalho, eu fiz uma sociedade com um rapaz, e, enfim, essa sociedade não saiu bem e eu saí muito machucado. E aí, quando você está vazio, que você não tem um apoio, não tem onde se segurar, e a tua família já sabe o tipo que você desmorona. E foi onde entrei na cocaína muito forte. Uau. Sim, pessoal, coisa horrível mesmo, forte, de ficar dias e dias acordado e não querer saber mais nada da vida, enfim. Aí, um belo dia, eu chego em casa, agora começa a minha história. Depois de 20 anos casado, um belo dia eu chego em casa e eu nunca me esqueço dessa cena. As minhas roupas estavam tudo dentro de uns sacos pretos na garagem. Tava tudo ali jogado. Eu digo, mas o que aconteceu? O que é isso, né? Louco, o pastor louco, doido. Aí a minha esposa saiu com as crianças assim e disse, eu não aguento mais. Eu não quero mais você aqui. Não dá mais para mim. Meu Deus. Depois de 20 anos, irmão, de sofrimento. Aí eu olhei para ela e aí entra um detalhe, tá, meus irmãos, você que está me ouvindo,
Existe uma coisa chamada espírito de super-homem, onde você, homem que está aí me assistindo, você acha que você consegue tudo, que você é capaz, que você pode, que você não precisa da sua esposa, você não precisa da sua família, você não precisa de Deus, você não precisa de ninguém. Eu sou o super-homem, eu dou um jeito, eu sempre eu sempre me virei, eu sempre consegui. E é nessa que você vai de ponta, tá? E eu, com o espírito de super-homem, disse, não tem problema, fica você na tua casa, e eu pego minhas coisas, botei tudo dentro do carro e saí. E eu lembro que as minhas filhas, né, já tinham uma idade, 12, 13, 12 e outra 15, e o menino tinha 7 anos, e eles viam muito a mãe deles sofrer, né? Viam muito a mãe sofrer. Então, eles tinham uma imagem ruim daquele homem que estava dentro da casa, né? Daquele homem que estava sendo o esposo daquela mulher, daquele homem que se dizia pai. Eles tinham uma imagem muito ruim. Então, quando eu saí para eles, foi alegria. Foi alegria porque acabou o sofrimento. Mas voltando, aqui é um ponto muito importante que eu queria chamar a atenção de vocês. Com esse espírito de super-homem, era bem numa época de carnaval. E todo o dinheiro que eu tinha no banco, eu comprei em droga. Tudo que eu tinha, eu comprei em droga. E tinha dinheiro, tá? E aí, meu irmão, aí foi a Kombi sem freio. Aí dias e dias em rota de colisão com a morte. Porque é isso que o inimigo quer, é isso que o diabo quer. Ele quer te matar. Ah, é legal a bebidinha, é legal a droga, o cigarrinho, a prostituição. Isso é legal. Isso é legal, mas a hora que ele faz assim, ele quer te matar. Esquece isso, tá, meu irmão? Eu disse legal, me perdoa, não é legal não, tá? É bom momentaneamente. Enfim, eu nunca me esqueço, era 9 de setembro, se não me engano, umas 10, 11 horas da noite, tocou meu telefone. E eu vi que era minha esposa. Aí eu pensei, não vou atender, né, mano? Eu tô aqui, tô numa boa, tô ligadão, tô louco. Por que eu vou atender? Desliguei. Aí ela ligou de novo. Eu disse, vou atender, né? Pode ter acontecido alguma coisa com o meu filho, alguma coisa. E naquela hora, meu irmão, é onde que a vida do Luquias mudou. Essa mulher perguntou, aonde você está? Aí eu disse, quer saber onde é que eu tô, né? Ela disse bem assim, não, eu quero que você volte para casa, eu te perdoo. Na hora, pastor, que ela falou assim, eu te perdoo, eu fiquei são na hora, eu fiquei lúcido na hora. Eu disse, o que é isso? O que aconteceu comigo? Quem é essa voz no telefone? Não é a voz da minha esposa. Por que eu não estou mais alterado? Na hora, eu fiquei lúcido. Na hora, a gente serve um Deus, hoje eu entendo que é um Deus de milagre, e ele faz milagre. E uma palavra, o eu te perdoo da minha esposa, me salvou. Uau. Naquela hora eu fiquei lúcido. Eu disse, amor, o que está acontecendo? Não, volta para casa, os teus filhos e a gente precisa de você, apesar de tudo, né? A família sempre vai estar com a mão estendida para você, meu irmão. A sua esposa, a sua mãe, o seu pai, sempre vão estar com a mão estendida para você. Eles nunca vão te abandonar. Por mais que aconteçam situações, aconteçam coisas, que a gente sabe que acontecem coisas em famílias, né? Mas a família é família, irmão. A família é família. E como eu fiquei são naquela hora, eu disse, cara, eu tô 10 dias sem tomar banho. Eu tô imundo. Como é que eu vou para casa? Como é que meus filhos vão me ver assim? Eu não tenho como ir para casa assim. Olha... Aí eu disse, amor, quando eles dormirem, você me avisa que daí eu vou para casa. E aí ela me avisou e eu cheguei em casa, eu nunca me esqueço dela na porta assim, de casa, falou assim, oi amor, entra, eu vou te dar um banho. Uau. Irmão, só quem ficou sem tomar banho, aquilo ali foi Deus me lavando, foi Deus me limpando, foi Deus... curando as minhas feridas, limpando meu coração, sabe? A minha esposa dando banho em mim, um cara podre, um cara que fez tudo errado, um cara que abandonou ela. E ela me lavando aquele banho maravilhoso. E Deus me curou aquela hora. E aí eu fiz uma pergunta para ela, disse, amor, o que aconteceu? Você tá diferente, né? Você tá mais branda, tá com a voz diferente. Aí ela falou assim, eu conheci Jesus. Ela falou assim, eu conheci Jesus. Eu falei, eu quero conhecer esse Jesus, cara. Eu quero conhecer esse Jesus, porque
A gente passa tanta coisa na vida, irmão, você tá me escutando aí, ó. O que vocês pensar de droga, de loucura, eu experimentei. Mas a hora que a minha esposa falou assim, eu conheci Jesus, eu nunca tinha experimentado uma coisa tão maravilhosa, uma coisa tão boa. Aquele perdão. O perdão de Deus, irmão, é inexplicável. E aí eu lembro porque eu disse para ela assim, ó, eu quero esse Jesus. Eu preciso desse Jesus. E a gente foi numa célula. Eu não sei se vocês chamam célula também, né? Enfim. Grupo de apoio, grupo de família. Do nosso irmão lá, agradeço muito eles por ter aberto a casa para nós, o Zezé e Janete, que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Já teve aqui também. Eu não gosto muito de falar nome, porque a gente às vezes pode esquecer alguém, né? E aí eu lembro que o Zezé, ele falou assim para mim, quem quer aceitar Jesus? Irmão, eu na hora. Eu quero aceitar Jesus. Naquele mesmo momento eu aceitei Jesus e a minha vida mudou, Diogo. Uau. Naquele momento eu aceitei Jesus e eu nasci. Eu costumo sempre dizer que foi assim, ó. Eu estava numa escravidão, eu estava no deserto, eu estava no Vale dos Ossos Secos, mas naquele momento que eu aceitei Jesus de todo o meu coração, Deus entrou na minha vida. Jesus Cristo entrou na minha vida e me curou. E é difícil você falar o que Deus faz na vida sem você vivenciar o que Deus faz na sua vida. Porque eu já tinha ouvido muita gente falar, aceita Jesus, vai para a igreja, e eu nunca tinha dado bola para isso. Lá em São Pedro do Sul, lembra lá quando eu morava com a minha mãe? Tinha um vizinho meu, e eu não posso esquecer dele, Dinarte. Muitas vezes eu na garagem, bêbado, vomitando, ele chegava a falar de Jesus para mim. Ele dizia, Lucas, tem que parar com isso, você tem uma família, Deus te ama, sei o que lá, vai para a igreja. Lá atrás ele estava plantando a sementinha. E depois eu vim entender o porquê disso daí. Mas enfim, queridos, nessa história, o que Deus faz na vida de uma pessoa, ele é tão maravilhoso. Tem duas situações aqui que eu queria deixar para o público nosso, porque você tem que ajudar Deus também, tá? Você aceita Jesus de todo o coração, mas você tem que ajudar. Naquele dia, eu cheguei em casa e eu tenho lá em casa uma prateleira muito grande, cheia de bebidas. Por eu andar muito pelo Brasilzão, eu ganhava bebida, cachaça, uísque, vodka, ganhava tudo e tinha lá. E naquele dia, eu tomei uma decisão. Eu disse, eu aceitei Jesus e eu não vou mais beber. Amém. E eu joguei tudo fora. E aí a minha esposa falou assim, mas amor, é tudo tão caro assim, sei lá, hoje uns 80 mil reais de bebida, alguma coisa assim, era coisa... Eu disse, não, isso aqui é maldição, não é bênção. Então ali eu já estava proferindo que eu não queria amaldiçoar ninguém. Liberou a palavra. Liberei a palavra. E aí você vai crescendo nessa tua espiritualidade. E aquele ato de fé, a gente costuma dizer, como pastor, a gente fala quando a gente faz um ato profético. Aquele ato profético mudou toda a minha vida. Porque eu estava inserido naquilo. Aquilo era uma maldição hereditária. Aquilo vinha do meu avô, do meu pai, para mim. Hoje eu entendo isso, mas naquele momento, eu com esse ato profético, eu quebrei as maldições da minha família. Certo? E aí começa a vir as bênçãos. Quando você quebra as maldições, começam a vir as bênçãos. Por isso que é importante você entender um pouco como funciona as bênçãos e essas maldições, principalmente maldições hereditárias, porque talvez você esteja passando alguma coisa na sua vida que talvez não seja culpa tua, né? Mas você traz uma carga. Mas para você se liberar dessa carga, você tem que entender isso, né? E esses atos proféticos foram muito importantes na minha vida. Eu gosto de contar assim, que o Luquinhas, meu filho mais novo, ele foi um cara que sofreu muito na infância. Porque ele não teve pai. Ele não teve quem viu ele andar pela primeira vez. Ele não teve o cara que chutou a primeira bola com ele. Ele não teve um amigo. Só que Deus é maravilhoso, meu irmão. Deus é maravilhoso. Hoje, se você chegar pro Luquinhas e perguntar quem que é o herói dele, sou eu. Quem é o homem que ele mais ama? Sou eu. Quem que é o parceiro dele? Sou eu. Glória a Deus. Mas eu sou especial, pastor Diogo? Não, eu aceitei a Jesus.
Eu vivo hoje em santidade. Eu busco a Deus todos os dias. E isso reflete na minha família. Sabe, tem uma outra historinha que eu gosto de contar também, pastor, se tu me permite. Nós vamos nessa aqui, ó. Vai indo. Eu tenho uma filha do meio que se chama Giovana. Que Deus abençoe a vida dela. A Giovana, por 16 anos, ela nunca me beijou. Por 16 anos, ela nunca me abraçou. Nunca, nunca, nunca. Caramba. A Giovana não gostava de homens, porque ela tinha um exemplo dentro da casa dela, que era o pai dela, que fumava, que bebia, que falava palavrão, né? Que brigava com a mãe dela. Então isso criou um certo trauma nela. E eu gosto de usar o exemplo da Giovana, porque a Giovana é o reflexo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, a partir do momento que você, que é o sacerdote tutelar, aceita Jesus. Ela estava sob uma maldição, né? Tanto uma maldição do que de geracional, como uma maldição de seu redor, na sua casa, Sim. com seu pai. A partir do momento que eu aceitei Jesus, isso mudou. E hoje, a Giovana, ela é casada. Hoje a Giovana é formada em medicina e a Giovana está lá em casa. E hoje de meio-dia, quando eu cheguei para almoçar, a pessoa que ela mais abraçou e beijou fui eu, irmão. Uau. Ela me abraça, ela me beija. É tão gostoso o teu filho te abraçar, é tão maravilhoso. Mas o Lucas é diferente. Não, irmão, eu aceitei Jesus. Jesus mudou essa história, não fui eu. Não fui eu que melhorei. Longe de mim. Eu sem Jesus não sou nada. Se o Espírito Santo que habita em mim sair de mim agora, pastor Diogo, eu desço ali embaixo e vou pecar. Entendi. Não posso. Mas eu tenho que falar para vocês, quando o Espírito Santo habita em você, ao seu redor muda. Uhum. Hoje eu tenho filhos que eu sou o herói deles. Preste atenção. Lucas, em Cristo, é o herói dos filhos. Lucas, sem Cristo, era maldição na família. Meu Deus. Então a importância de Cristo está na sua vida. E a minha esposa, né? O amor da minha vida. Dona Silvia. O amor da minha vida, que Deus me deu. A mulher que Deus me deu para cuidar de mim por toda a eternidade. Irmão, não existe amor maior do que eu por ela. Não existe. O que essa pessoa passou, o que ela teve que aguentar, mas ela foi o start de uma geração. Pastor Diogo, até então na nossa família não tinha crente. Nem na minha, nem na dela. Uns católicos, uns ateus, outros... Enfim, aquela salada que a gente já conhece. E aí eu e a minha esposa, a gente decidiu seguir a Cristo, entregar nossa vida a Cristo. A gente mudou uma geração, meu irmão. Uau. A gente mudou a nossa família daqui para frente. Nossos filhos no caminho do Senhor, nossos netos no caminho do Senhor, nossos bisnetos, toda a nossa geração a gente mudou. E a gente vive um amor em cima disso. A gente vive um amor por Cristo. A gente busca Cristo todos os dias, devocional, oração juntos, sabe? Um respeito. A gente é totalmente diferente, eu da minha esposa. Ela é stand-by, eu sou 360. É. Ela é calma, eu sou espoleta. É uma diferença mesmo dos dois. Eu falo pra caramba, ela não fala. A Silvia é bem de boa mesmo. Sossegada. A minha esposa Mas também quando fala... Mas é uma benção que Deus me deu. E hoje, com o entendimento que eu tenho da palavra, com o entendimento que eu tenho de Deus, eu sei que foi Deus que colocou ela na minha vida. Amém. Porque o dia que eu chegar lá em cima, Deus vai fazer uma pergunta para mim, pastor Diogo. Cadê a mulher que eu te dei na mocidade? Irmão, tá aqui, tá comigo do meu lado. Hoje eu vivo para ela. Eu quero chamar a atenção dos telespectadores aí. Eu amo a minha mulher, amo. Mas existe um detalhe entre nós dois, muito importante, que se chama Jesus Cristo. Amém. Sem Ele, aqui no meio, eu não teria como amar ela. Sem Jesus eu não tenho, que como a gente acabou de falar e brincar, nós somos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Eu vou para a direita, ela vai para a esquerda, eu vou para cima, ela vai para baixo. Mas existe Deus, existe Jesus Cristo que nos une. E pela misericórdia e pela graça dele, a gente vive muito, 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 muito bem.
Glória a Deus. A gente é parceiro, a gente é amigo, a gente fala dos filhos, a gente cuida da casa, a gente sai junto, a gente ri junto, a gente briga, porque a gente briga também, né, pastor? A gente tem dias que Exatamente. dá vontade de dar uns tapas e vice-versa. Enfim. Mas o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos? Um rapaz, um menino que não teve o pai, a ausência de pai, a mãe com problema, um meio totalmente sem rumo, né? Desgarrado de tudo, foi para o caminho errado, podia estar morto hoje, podia estar preso, podia estar debilitado de alguma forma, mas Deus cuidou. Amém. Deus cuidou lá atrás. Eu lembro, assim, ó, pastor, nós ia ficar aqui o dia todo para te falar tudo que eu passei, mas não é isso que eu quero falar o que Deus fez. Amém. Eu podia estar em tantos lugares, mas Deus teve misericórdia. Hoje eu vivo bem, hoje eu sirvo a Deus com alegria, sabe? Tem algumas situações que a gente tem que mudar na nossa vida para isso acontecer. Hoje eu vivo a paz de Cristo, mas eu tive que largar amigos, eu tive que largar ambientes que eu não posso mais ir, certo? Eu tive que parar de fazer certas situações. Eu tive que me reeducar a maneira de eu falar, certo? Então, tudo isso é um processo, meu irmão, que a gente passa ao longo dos anos. Isso não acontece do dia para a noite. Isso é um processo que Deus vai agindo na tua vida. Tá, Lucas, e como é que eu chego nisso? Meu irmão, é aqui, ó, Bíblia, é oração, é jejum. E um ponto muito importante, pastor, você não está sozinho, você não é super-homem. Isso aí. Você precisa de alguém, você precisa congregar, você precisa estar numa igreja. Mesmo que você não goste, irmão, mesmo que você veja tudo errado, não olha para o homem, olha para Deus. Deus vai te usar naquela igreja. Ah, mas eu não gosto aqui, porque, irmão, ora, jejua, põe o joelhinho no chão, que Deus vai te levar para um lugar bom. Mas não deixe de congregar. Você é o exemplo da tua casa. Você tem que puxar a fila. Entendeu? Você tem que viver bem. E Deus, no máximo, Ele vai fazer. Amém? Fala aí. Que top, mano. Que top. Deus já abriu algumas portas aí, né? Sim. Mas antes de eu fazer algumas perguntas aqui pro Lucas, já aproveita aí e se inscreva no canal. Se inscreva no canal, compartilha, gente, aciona o sininho. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, Maquire Podcast está aqui. E o Lucas aqui comentou algo sobre... eu notei um detalhe muito importante, né, Lucas? Quando Deus entra em cena, parece que as escamas dos olhos caem e a gente enxerga a imundícia onde a gente está inserido. Boa. O momento que você tava lá no hotel, onde você tava lá, né? 10 dias sem tomar banho. Boa, isso é uma... hoje eu entendo assim, ó. Você vive numa escravidão. Deixa eu até tirar o óculos. Quem não está com Deus, quem não está com Jesus Cristo, quem não aceitou Jesus ainda vive uma escravidão. Vive com escamas nos olhos, como você acabou de falar. E aquilo parece que é tudo legal, tudo beleza, tá tudo certo, eu dou jeito, eu sou super-homem, eu dou conta. E quando o Espírito Santo ele entra em você, quando você deixa Deus, você tem que deixar Deus entrar dentro de você, ele te abre os olhos espirituais e os olhos carnais. E aí você vê aquele meio que você está inserido, e assim, ó, você tem que vivenciar isso. Eu posso ficar aqui te falando a tarde toda o quanto Deus é bom. Se você não aceitar Ele de todo o coração, você não consegue ver isso. Né? Sem Deus a imundície é grande. É uma escravidão horrível. Horrível. Eu era escravo da droga. Eu era escravo da noite. Sabe? Eu sempre costumo dizer assim, ó, eu dormia 2 a 3 horas por dia. Você tem noção do que é isso, meu irmão? Você que está me ouvindo? Pode ser que você esteja nessa mesma situação que eu estava. Eu dou muita importância agora para meia hora que eu tiro de sono depois do almoço. Eu dou muita importância. Ontem eu deitei, eram 9h30 da noite e acordei 5h30 da manhã. Pô, mas o sono, meu irmão, é tão importante. Porque é isso que o pastor acabou de falar. Você começa a dar valor a algumas coisas que você não dava porque você estava cego. Irmão, tomar um chimarrão com a minha esposa, tomar um café com a minha esposa, conversar com o filho teu. As coisas simples, né? Simples. Deus te abre esse leque, esse mundo maravilhoso. Só que você tem que estar disposto, né, meu irmão? Se você não estiver disposto,
E Lucas, diante de tudo aquilo que você viveu, né? Deus te entregou um ministério, né, abençoado, né? Principalmente para lidar com homens, né, mano? Sim. Até hoje, com certeza, tu deve estar inserido em alguma coisa, né? Principalmente, né, naquilo que tu carrega, não adianta, faz parte de ti. Cara, hoje, mano, ainda há muita deficiência nessa parte, mano, em relação aos homens demorar muito para entender seu papel, a sua função, a funcionalidade dentro de uma casa, não deixar com que Cristo entre, porque na realidade, às vezes Cristo entra pela porta com a esposa, mas o marido, por ser rebelde, não deixa o negócio fluir. A verdade é essa, Perfeito. né? Hoje ainda existe muito disso? Sim, com certeza, pastor Diogo. Você tocou num ponto essencial. Geralmente é a esposa que busca Deus primeiro. Sim. Geralmente é ela que dobra o joelho. Geralmente é ela que corre atrás. E o homem tem esse negócio que é do homem. Né? Que ele é difícil de quebrar. Um orgulho, né? Um orgulho, uma soberba. Eu não gosto de usar essa palavra, sabe? Mas o homem tem uma soberba masculina, assim, que é difícil. A gente trabalhou por muitos anos com dependentes químicos, né? E você trabalhando com dependente químico, você conhece todo tipo de homem. Todo tipo de homem. Eu trabalho hoje num ministério de homem. O que está mais difícil hoje em relação a homens é como você fala. A maneira que você transmite Jesus para essas pessoas. Porque essa geração não está preparada para Jesus. Como você fala, em que sentido? Você não pode dizer assim, meu irmão, você não faz isso, senão você vai se dar mal, entendeu? O cara não quer largar, às vezes, um viciozinho de tiracolo dele. Jeitinho para falar, então. E assim, eu não tenho, me perdoe, meu pastor sabe disso, eu não tenho muito esse jeitinho. Então, assim, nós mais do sistema... É o mimimi, então, você veio português. Hoje talvez você me entenda, pastor Diogo. Você tem tantas opções de igrejas, tantas opções de Cristo. Verdade. Tantas opções que às vezes você chama a atenção do cara, meu irmão, vamos lá, vamos orar, vamos jejuar. Não gostei dessa igreja não, vamos lá na outra, que na outra o cara faz um futebol e... Entendeu? Então, assim, hoje se torna mais difícil de você fazer esse homem voltar para a essência dele. Qual que é a essência de sacerdote? Hoje se torna mais difícil por essas opções que você tem. Só que eu vou te dar uma notícia legal, pastor. Isso tudo está na Bíblia, meu irmão. Chegará o dia que o amor de muitos esfriará. Isso é bíblico. Então, assim, isso é uma coisa que me deixa mais tranquilo. Quanto a homem, você tem que ser direto. Homem que é homem, você tem que ser direto. E hoje, com o tempo é o melhor remédio de todos. A gente pode falar de uma forma eficaz com uma pessoa sem ser muito rude, né? Isso é uma coisa que o tempo trabalhou em mim, sabe? Todos esses anos lá no centro de recuperação, Deus trabalhou muito comigo. Você consegue hoje chamar a atenção do homem de uma forma diferente, mas mesmo assim, a minha dificuldade é trazer esse homem para a essência, porque ele tem muita opção. E a gente vive numa região que, digamos assim, ela é propícia para o cara não seguir a Jesus, né? A gente vive numa região, aí eu vou falar a nível até nacional, que você tem muita opção de seguir Jesus. Vários tipos de igrejas, né? Isso é uma coisa que eu estou trabalhando ainda com homens, né? Eu faço parte do ministério da UDF, que é a Universidade da Família, que a gente trabalha muito com homens a nível Brasil. Então, você conversa com os líderes, todos os líderes têm essa dificuldade, entende? Não é também só da nossa região aqui, mas a nossa região é muito... complicado, vamos usar essa palavra, chamar o homem para a essência Mas complicado. Essa a ideia que tu fala em relação a trazer, principalmente esse nível nacional aí, todo mundo fala da mesma forma, é mais pela função do jeito até mesmo de abordar os caras? Sim. Você tem várias ferramentas hoje de aprendizado, várias ferramentas de como você se tornar esse sacerdote do lar, certo? Mas se perde a finalidade. Como assim, Lucas, se perde a finalidade? Nós queremos trazer o homem à essência para ele ser o quê? Um homem segundo o coração de Deus. Sim. Mas, muitas vezes você traz o homem para quê? Para ser um bom líder de homens, para ser aquele empresário que vai patrocinar, para ser aquele diácono que vai fazer isso. Sistema. Aí você precisa de pessoas no sistema. E aí que está a chave que eu entendo, que mudou a minha vida. Vou liberar um segredo aqui, não é segredo, subir de nível.
Eu fazia parte de vários ministérios, o senhor sabe disso, vários ministérios, e gostava, e estava de segunda a segunda na igreja, enfim, trabalhava. E um dia, conversando com Deus, com o Espírito Santo, aquilo me fazia mal, porque você começa a ver coisas, você começa a fazer coisas, aí você chega em casa, já não está legal, já não está, a esposa já não te recebe mais daquele jeito, porque você nunca está em casa, e aí você vai e aconselha um monte de gente, mas não aconselha seu filho. Aquela história que todos nós já passamos. Mas o tempo, que é um bom remédio, conversando com o Espírito Santo, disse, cara, dá um tempo, segura. Foram 2 anos de banco, 2 anos sentadinho, só ouvindo a palavra, conversando com Deus. E aí é onde que eu quero chegar, que Deus é maravilhoso, e o Espírito Santo mais ainda, ele falou assim, Lucas, enquanto você não ser esse homem dentro da sua casa, enquanto você não ser sacerdote dentro da tua casa, enquanto você não ser um empresário na sua casa, enquanto você não ser um melhor amigo da tua mulher dentro da casa, não adianta você querer fazer isso fora. Uau. Não adianta. Não adianta. Não funciona assim com Deus. De dentro para fora. Não adianta. É de dentro para fora. Então, ou seja, eu não posso ser um bom amigo seu, pastor Diogo, se eu não for amigo da minha esposa, dos meus filhos. Eu não posso ser um bom discipulador seu, se eu não discipular em casa, se eu não for discipulado. Entendeu? Então, isso fez com que eu começasse a entender algumas coisas na minha vida. Esse momento foi muito bom para mim. Hoje eu vivo o melhor de Cristo dentro da minha casa. Uau. Se hoje eu estou aqui podendo falar para milhões e milhões de pessoas que eu creio nisso, é porque a minha casa está em ordem. Amém. Se hoje eu posso deixar a minha empresa lá, que está lá trabalhando, estou aqui falando, é porque lá está em ordem. Certo? Se hoje eu estou aqui falando para vocês, é porque tem uma pessoa lá em casa orando por mim. Então a minha casa está bem. Quando eu entendi isso, o resto fluiu. O resto começou a fluir na igreja, começou a fluir no trabalho. Tem os percalços do dia a dia, tem o dia ruim, tem o dia de chuva, tem os leões que eu mato todo dia, no mínimo uns 5, mais uns 3 ursos. Mas a paz que eu tenho na minha casa, isso não tem valor. Isso não é mensurável, a paz que eu tenho na minha casa. Pô, Lucas, mas e aí é uma coisa difícil? Irmão, não é difícil, irmão. Como é que faz? Não sei. Isso não é uma receita de bolo, pastor Diogo. Não. Eu não vou pegar, acorda 3 horas da manhã, faz jejum de 7 dias. Não, não é assim que funciona, meu irmão. Sabe como é que funciona? É você e Cristo. Relacionamento. É relacionamento, é intimidade de você e Cristo. A intimidade tua e do Pai que vai te dar o caminho. Funcionou para mim. Mas talvez o pastor Diogo ele vai dizer assim, ó, vai, nações, vai, igreja. Então essa intimidade você tem que ter com o Pai. Não sei se eu fiz me entender. Não, e assim, Lucas, tu também, por muito tempo, né, o Lucas, junto com a Silvia, né, eles foram nossos discipuladores de um curso chamado Casados para Sempre. Glória a Deus. Em relação a casais, que hoje tem para dizer em relação a casais? A casais. Que é outro também ministério fortíssimo, né, Lucas? Fortíssimo. Se não o principal, tá? Se não o principal, verdade. Tudo que o inimigo quer é destruir a família. Tudo que ele quer é destruir a família. Descaracterizar a família. Fazer que não haja mais um cerne familiar, que não haja um sacerdote, que não haja uma mulher que seja o alicerce na sua casa. É tudo isso que o inimigo mais trabalha hoje em dia. Mais trabalha. A gente trabalhou muitos anos com casais, né? E a gente tem muitas coisas boas para contar, né? Muitas pessoas que, enfim, conheceram a Jesus profundamente, vivem bem hoje. Pessoas que... Nós temos vários exemplos de amigos nossos, casais amigos nossos que estão bem hoje. Nada a ver com a gente, mas a ver com o que Deus fez através da gente. Mas também tem aqueles casais que separaram, que não deram certo. E aí a gente pergunta, onde é que a gente errou, né? Onde é que a gente podia ter melhorado? Questão de casal. Eu sou muito simples de dizer. Casal é conversa. Irmão, não tem outro jeito. É você, homem, parar de ser tão orgulhoso e sentar na frente da sua esposa e dizer assim, ó, assim, 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 eu tenho dificuldade nisso, nisso e nisso, eu não gosto disso, disso, eu gosto disso e disso. É você, esposa, falar pro seu
esposo, não para suas amigas, para sua mãe, para a sua família. Falar para o seu esposo, ó, eu não gosto quando você se comporta assim, eu não gosto quando você faz assim. É a conversa. Irmão, quando você aceita conversar com a sua esposa e a sua esposa aceita conversar com você, Deus abre um caminho para o céu, irmão. Uau. Deus abre um caminho para o céu, pastor Diogo. Eu hoje aprendi, tá? Eu era ogro com a minha esposa. Muito. Não falava com a minha esposa, guardava os meus sentimentos, ficava de birra. Sabe aquele cara que que virava o bico e ia pro sofá e não quer papo? Era eu. Deus curou. E hoje eu falo com a minha esposa. Tem coisas que às vezes a gente não gosta, né? Amor, olha, eu não gosto aqui assim, ó. Dá pra você pôr mais pro lado? Não, amor, mas tem que ser aqui. Beleza? Mas pelo menos eu falei. Entendeu? Porque a pior coisa que tem pra você, homem, é você ficar quieto. É ser omisso, né? É ser omisso, é você ficar quieto. Mesmo que você, né, perca na discussão, e vai perder, sempre, né? Mas fala. E só um detalhe, pastor, é engraçado, mas cara, como é que eu falo pra esposa? Como é que eu falo? Irmão, quem é casado com a sua esposa é você, não sou eu. Você sabe o jeito que ela vai aceitar, o jeito dela falar. Você, Deus te deu isso para você falar com ela. E esposa, você sabe o jeito do seu marido para falar com ele. Então, esse diálogo é importante. E assim, ó, se não houver diálogo, não tem como Deus participar. Não tem. E agora eu vou falar uma coisa polêmica, né? Eu adoro polêmica. Casais, ninguém vai resolver o problema de vocês. Não vai ser pastor, não vai ser o pastor Diogo, não vai ser o Luquinhas, não vai ser a sua mãe, seu pai, sua melhor amiga, a sua pastora tiracolo. Quem vai resolver o problema de vocês é Jesus. Amém. E para Jesus entrar nesse problema de vocês têm que se abrir. Como é que vem a cura, meu pastor? Pelo falar. Por falar. Se vocês não falarem, se vocês não conversarem, não tem como. Claro que a gente é a ferramenta, certo? A gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para se dispor, a gente está aqui para ensinar cursos de casados para sempre, vários outros cursos que várias igrejas têm, retiro de casais. Tudo isso são ferramentas para ajudar. Mas põe na sua cabecinha que é vocês dois. Quando eu chegar lá aos 85, 90 anos, vai estar vocês dois. Amém. É promessa de Deus. Até a eternidade. Amém. Não sei se me fiz explicar. Amém. Não, mas é bem isso mesmo. A questão, hoje principalmente, o que a gente vê muito, né? E o que a gente vive também, né, Lucas? Sim. É muito melhor o cara ser feliz do que ter razão, né? Tem coisas que não adianta, não vai, né? A gente vai bater, então assim, ó, 1000 vezes, então assim, ó, no primeiro momento, que nem você falou, né? É difícil a gente ganhar uma conversa, né? A gente ganhar uma... Então, vai chegar um momento que, cara, as coisas vão se entrar dentro de um contexto, principalmente em oração. Sim. E buscando juntos, né? Que eu acho que é o principal também, né, Lucas? Essa comunhão em relação à oração, jejum, entre casal, né? Saber o que o outro tá orando, o que o outro tá buscando, e a gente ter a mesma direção, porque muitas das vezes vai vir, né? Deus vai falar algo pro Lucas, e aí entra a submissão da esposa. A submissão não é um homem com um relho na mão, dando nas costas da esposa. A submissão é a mulher entendendo a missão do homem e sendo esse suporte para que essa missão seja executada. Porque a missão do homem não é simplesmente algo que muita gente imagina hoje, principalmente na visão de hoje, naquilo que, né, de uma forma ou outra é pregado isso, né? É a função do sucesso. Né? Bom carro, boa empresa, boa casa. Isso não é pecado. Amém. É normal. Isso aí é uma coisa que é uma consequência daquilo que tu vive com Deus. Mas muita gente fica tão obcecado por isso, Lucas, que esquece que a missão muitas vezes é fazer algo específico por um tempo determinado para o Senhor. Amém. Enquanto, por exemplo, tem muita gente que está tão obcecado nisso que daí fica dentro com a mentalidade totalmente focada dentro de 4 paredes e esquece que o verdadeiro sentido do cristianismo é ganhar o próximo, cara. É isso aí. Aí. É ganhar aquele que de repente está lá no teu trabalho, que é o ateu dos ateus, é o cara lá que está no sei lá, qualquer situação que Deus coloca a gente no dia a dia, e a gente muitas vezes não abre a boca para falar nada. E mesmo vendo a pessoa, cara, essa semana mesmo, eu tô numa segurança, o cara do meu trabalho, lá onde eu trabalho,
A minha vida virou, da noite pro dia, semana virou, desculpa a expressão, mas assim, um inferno. Só que, pô, o cara já tem maturidade espiritual. Sim. A guerra não é contra pessoas, cara. A guerra é no espiritual. E aí eu percebendo o quê? Que o cara que eu tô evangelizando, o cara é assim, ó, imoral ao quadrado. E pensa num cara que parece que saiu de Sodoma e Gomorra ontem, assim. Entende? E aí eu tô ali, mano, pregando todo dia, o cara chega perto de mim, eu tô escutando louvor e ele começa a fazer pergunta e eu aqui nele pregando Jesus e Bíblia, mostrando pra ele na palavra. E teve um dia que ele saiu chorando de perto de mim, porque, pô, o Espírito Santo pega, não tem nada a ver com a gente. O Espírito Santo tá trabalhando ali. Só que, mano, se o cara não tem coisa, o espiritual tá batendo tudo que é na área da minha vida. É financeiro, é casa, é família, é filhos. E eu tenho que ter um discernimento. Não, pera só um pouquinho. Eu não posso ser imaturo e achar que o negócio é sobre pessoas. Eu tenho que ganhar no joelho, Senhor. Eu tô quase finalizando a missão aqui. Me ajuda. Já passamos dos Me ajuda, já passou do primeiro tempo, pai. Estamos entrando no segundo. Me ajuda, pai. Me ajuda a finalizar. Sabe esse capiroto aí que tá na volta dele? E é incrível, cara. É assim, ó. Parece uns capirotos na volta pra desvirtuar o cara. Eu tô quase. Mas falta pouco. Eu vou testemunhar ainda, gente. Falta pouco pra eu ganhar esse cara. Mas onde eu quero chegar, Luquinhas? É a maturidade espiritual que os caras têm que ter, mano. É que isso que você falou é muito fácil você levar a palavra para 300 homens dentro de uma igreja. Exato. Pô, cara, todo mundo tá ali esperando. Irmão, você põe 2, 3 louvor. Exatamente. Senhor, me perdoa, mas conta uma história triste e tal, e ganha os caras e já era. Exatamente. Agora vai pregar pro cara lá que passou 80 vezes na internação lá, que nem a gente... Entendeu? Vai pregar pro rapaz que trabalha com você lá, que não conhece nada de Jesus, só levou porrada a vida toda. Entendeu? Eu costumo dizer, pastor Diogo, assim, ó, que me ajudou muito na minha vida, para a honra e glória do Senhor Jesus, não tem nada a ver comigo. As pessoas têm que ver algo diferente de você. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Eu chego para abastecer, e já aconteceu, já foram várias vezes, não tenho por que não ser dessa forma. A pessoa olha assim, pô, mas você tá alegre, você tá tão feliz aí, o mundo tá acabando. Opa! o mundo está acabando. Pera aí. Ai, caiu. Aí, assim, o mundo tá acabando, o governo tá botando imposto e você tá alegre? Eu falei, cara, eu conheço Jesus, né? Amém. Cara, quer uma coisa mais maravilhosa que evangelizar na rua? Sabe? Nós fizemos agora final do ano, pastor, até vou falar isso porque mudou um pouco também a minha percepção. A gente foi entregar a cesta básica numa comunidade lá de Itapema, muito pobre. Desassistida total, sabe? É coisa assim que eu achei que não existiria em Itapema, mas existe. Ô, meu irmão, quando você vê uma família ficar alegre com um panetone, cara. Uau. Loucura. Que evangelho que eu tô pregando, irmão? Que conferência que eu quero, irmão? Ô, a mulher pobre, mas bonita, bem ajeitada, 3 criancinhas com as coisinhas assim, o cabelinho, sabe? Ô, pastor Diogo, a gente foi visitar a casa dela, metade disso daqui, irmão. Meu Deus. Tudo arrumadinho, coinha de chimarrão, o tijolo avisa, assim, sabe? Tudo arrumadinho. A gente levou uma cesta básica. Ô, irmão, você acha que tem algum dinheiro maior que aquilo lá? Cara, ali... Não, irmão, que você não sinta na igreja, tá tudo certo, irmão. Eu quero que você suba o degrau agora, que você entenda que quando você faz com o coração para pessoas que realmente, sabe, irmão, ali você vê o agir de Deus. Tá, aquela mulher vai aceitar Jesus. Irmão, você vê aquela situação, você não é nada. Nós somos tão incapazes, nós somos tão pobres de espírito, sabe? Nós somos pessoas ricas de dinheiro e tão pobre de espírito, irmão. Porque do lado da tua casa eu tenho certeza que tem alguém passando necessidade. Não só financeira, mas principalmente espiritual. Às vezes teu vizinho tá aí, quer se matar e você não abre a tua boca. Mas você posta no teu Facebook, fui na igreja hoje, conferência, sabe? Você posta. E tá tudo certo, irmão. Faz cada um. Sim. Mas, cara, olha o quão... como é que diz a palavra? Maldito homem que eu sou, né? Que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que habita em mim, esse eu faço. Pô, às vezes o pastor Diogo acabou de falar, o rapaz lá
está numa imoralidade. Sabe Deus como é que está a casa os filhos, a maldição que está sobre ele. E você não abre a tua boca, você não quer falar. Isso assim, ó, a gente vai ser cobrado por isso. A gente vai ser cobrado por isso. Essa geração não despertou. Eu estudo muito a Bíblia, eu estudo muito, eu ouço muito, eu leio muito. Nós estamos vivendo a pior geração de crente. Tempo, né? O pior tempo de cristianismo de todos os tempos. Até a idade escura, que foi lá em de 300 a 800, que foi a época medieval, lá que não foi tão ruim quanto a nossa. Porque lá o pessoal já não acreditava mesmo, então tá tudo certo. Aqui não, aqui nós estamos vivendo uma situação ruim. E o senhor levantou uma questão que é muito, muito importante. Quantos líderes de ministério que a gente conhece, quantas pessoas capacitadas que a gente conhece que não falam de Jesus fora da igreja? Uau. Que são excelentes pregadores de glória a Deus, são excelentes líderes, glória a Deus, líderes de casais que eu conheço, que são excelentes líderes para dar o curso, mas a sua irmã, o seu cunhado, eles não sabem falar, o seu vizinho, eles não sabem falar. É culpa deles? Não, irmão. Pelo amor de Deus, a gente não está aqui para achar culpado, a gente está aqui para achar solução. É intimidade com Deus. Deus tem que despertar isso dentro de você. E aí entra uma coisa que me deixa triste. Eu vou usar essa palavra. O inimigo é astuto. Uhum. O inimigo... Cara, eu fico às vezes olhando assim, como ele é tão perspicaz. Né? Que às vezes a pessoa acha que ela está fazendo tudo certo para Deus e tal, e aí você sai daquele campo de visão e olha assim, meu Deus, a pessoa está toda errada. Não existe isso na Bíblia. O que ela está fazendo não é bíblico. Isso daí é mamon puro. É mamon puro. Só que a gente sabe que não é a pessoa, é aquilo que está nela, né? Que está colocando as escamas novamente. Voltando para a questão. Como fazer para sair das quatro paredes? Irmão, sinceramente, eu não sei. O povo tá complicado, sabe? A gente vê o avivamento, vê grandes movimentos de pessoas, é tudo tão bonito, mas aí chega segunda-feira de manhã. Exatamente. Não muda. Aí você passa no semáforo, você não dá uma palavra pro cara que tá ao teu lado. Sabe? Você vê um mendigo, você diz, isso é problema do governo. E aí entra algo revoltante no bom sentido, né, cara? Que a gente percebe como está hoje a disparidade em relação daquilo que a gente acredita na fé. Já mostra muito que existe muita Bíblia fechada, eu vou te provar. Agora tem uma questão, uma polêmica de uma música aí. Do Zé. Do Zé. Tal do Aue. Eu não quero entrar no mérito da música. Amém. Assim, não quero entrar no mérito da música mesmo, assim. Eu acho que cada um tem um jeito, uma forma de ver a situação. Eu não tô aqui pra apontar isso. A questão é que tá todo mundo focado nisso. Tá todo mundo dando ênfase pra isso, né? Uhum. E aí entra aquilo que tu falou. No momento em que precisa ser feito aquilo que a Bíblia diz que nós temos que fazer, que é o quê? Cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Boa! Entende? Boa. Aí... essa motivação de ficar dentro de uma distração, cuidando de algo que não vai dar em nada, irmão. Aí já entra outra parte, uma parte política entrando dentro de um contexto cristão, apontando e querendo separar todos, que na verdade a Bíblia diz também que precisa existir comunhão. Aí irmãos de um lado e irmãos do outro não são mais irmãos. Não. Entende? Aí, beleza. Aí a questão é que as pessoas ficam olhando para tudo isso, não fazem nada, ficam com uma mentalidade focada dentro do contexto de quatro paredes. Avivamento, que eles estão dizendo que avivamento também está acontecendo dentro de lugares específicos, não está saindo para fora. Perfeito. Porque eu acho importantíssimo um lugar onde, beleza, vai ser apontado vários líderes, vários jeitos de maneiras de Deus mostrar e direcionar. Existiu palavra agora nesse último evento que existiu em vários estádios. Amém. Uau, incrível. Eu acho incrível. Só que não vale de nada. E eu, assim, ó, não é culpa deles também. Por quê, Lucas? Eu escutei de vários líderes falando e dando direção para que saiam do conhecimento e vão para a prática. Porque conhecimento sem prática é igual a zero. Então,
eu acho que depende muito também daquilo que de repente está sendo pregado no local. Entendi. Na igreja local. Entendi. Porque está sendo apontada a direção. Ei, vamos começar a sair de dentro de quatro paredes e vamos praticar aquilo que na realidade a palavra está dizendo. E o avivamento, Lucas, me desculpa, ele não vai sair de um cara que tem 1 milhão de seguidores. Deus já levantou esse cara para apontar um caminho. Beleza, tudo certo. Existem vários seguidores, por ele ter vários seguidores, um homem de Deus, Amém. deixando bem claro, sendo um homem de Deus, ele vai receber algo genuíno de cima e vai despejar para baixo. Perfeito. Normal, isso aí vai acontecer. Mas vai ser nos lugares onde ninguém vai esperar, mano. De repente vai ser na tia lá lá do interior de Itapema, que ela sabe apertar o botão de o inferno recuar e o céu invadir a terra. Perfeito. Que não vai saber nem ler nem escrever de repente, mas aprendeu a ler a Bíblia com direção do céu. Perfeito. Então, mano, a gente tem que entender, assim, ó, pra se posicionar, aproveitando esse caminho que tô até falando demais. Amém. As pessoas precisam entender, isso não é uma verdade do jogo, isso é uma verdade bíblica, que a igreja é um lugar onde a gente adora o Senhor. Amém. Ela continua sendo culto na segunda, na terça, na quarta, na Perfeito. quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Por quê? Porque se a gente adora o Senhor e isso é culto, a nossa vida tem que ser uma adoração ao Senhor. Perfeito. Então, o momento que a gente cuida da nossa família, a gente cuida da nossa esposa, a gente cuida do nosso casamento, Boa. a gente cuida dos nossos filhos, nós estamos também cultuando ao Senhor. Ótimo. Porque família é algo direcionado do céu, reino. As coisas vão fluir dali. A gente precisa ter esse entendimento. Agora, não adianta de nada a gente buscar e buscar e buscar cada vez mais cargos e cargos e cargos e cargos religiosos, aonde tem muito mais gente se matando aí e esquecendo da comunhão para pegar o microfone pelo menos 5 minutos, Amém. para poder se sentir relevante e esquecendo daquilo que é primordial. Eu acho que a educação cristã, ela tem que partir desse princípio. Hoje a gente entende que nós estamos num tempo onde pessoas estão aí morrendo por falta de alguém dizer que Jesus ama a vida dele, ou a gente simplesmente vai ficar dentro de uma bolha, simplesmente cada vez mais aumentando cadeira e não saindo dentro disso. Pronto, falei. Que Deus maravilhoso. Deixa Deus te usar, meu irmão. Mas aqui enche o saco, cara. Desculpa a palavra. Olha só. Eu vou um pouco além. Eu acho que você foi até brando. O evangelho é muito simples. Muito simples. Muito simples. Não precisa botar luz. O evangelho é muito simples. A palavra de Deus diz que é só a palavra convence. Se você fizesse cultos de ensino, você teria muito mais crentes fazendo isso que você falou do que nós temos atualmente. Que não existe mais, né? Que não existe mais culto de ensino, culto de palavra. Ninguém quer ouvir mais a palavra do jeito que ela é. Exatamente. Você quer levar o quê? Você pincela alguma coisa da Bíblia e joga no motivacional e vambora. Mas vamos lá. Eu tenho umas metáforas, assim, Deus me dá umas metáforas muito legais. Eu não vi na história da Bíblia alguém levar um elefante vermelho, pintado de vermelho, para dentro das mesquitas, não tinha igreja, né? Era Dos templos? Dos templos. Você tem alguma história na Bíblia? Tem alguém que confirme isso? E por que a gente está levando o elefante vermelho para dentro das igrejas agora? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Não, mas veja bem, Lucas, você tem que atrair as pessoas, você tem que... Irmão, para com isso. Irmão. Distração. Para com isso, irmão. É tudo que o inimigo quer. Cara, o inimigo está em festa. Desculpa eu te falar isso, perdão por falar isso, Deus sabe do meu coração. O inimigo está em festa. Ele nunca teve tão pouco trabalho como ele está tendo nessa... Porque nós fazemos todo o trabalho do inimigo. Eu digo nós porque nós estamos aqui, eu incluo nisso, né? Mas a gente faz todo o trabalho, a gente distrai, a gente põe coisas dentro da igreja que são inexplicáveis. Se você falasse no tempo de Cristo que você ia fazer isso dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga, isso não existe. Não existe. Sabe? Você está querendo atrair um público sem a conversão. Você atrai a pessoa para dentro da tua igreja sem aceitar Jesus. Sabe? E você sabe melhor que eu, meu pastor, que tem cada pessoa dentro da igreja que às vezes fora é melhor, tá? Desculpa eu lhe falar isso.
Mas eu vim de uma congregação em que o pastor falava assim, e Deus abençoe a vida dele, mas assim, veja do jeito que você está, que aqui a gente te ama, aqui é amor e tal. Não, cara. Pode vir do jeito que você está, mas você tem que mudar aqui. Você tem que conhecer Jesus, você tem que aceitar Jesus. Senão não vale nada. E é isso que você acabou de falar, meu pastor. A pessoa vai, ela não se converte, ela se convence. Hoje ser crente é um status. É para você botar no teu Facebook, desculpe falar, na tua rede social, que você faz parte de um clubinho, certo? Algumas igrejas são os clubinhos. A gente sabe, a gente não vai entrar nesse mérito, porque a gente vai desfocar um pouco daquilo que a gente veio trazer para vocês hoje. Mas assim, meu irmão, presta atenção ao seu redor. Presta atenção. Se não tiver na Bíblia, se não for palavra, esquece. É distração. E aí a palavra de Deus diz que lá nos dias do julgamento, muitos pastores e suas ovelhas estarão no lago do enxofre. Infelizmente. E aí eu volto para o início da nossa conversa. Se você não entender isso, pastor Diogo, se você não sentar com a pastora Kelly e dizer assim, peraí, mas quando é que a gente está seguindo? Esse é o caminho? Amor, eu queria que você falasse, amor, vamos orar, vamos jejuar por isso, vamos entender a palavra, vamos ver o que Deus quer pra gente. Se lá na tua casa isso não fluir, não vai fluir fora. E outras, líderes totalmente à mercê do sistema. Uau. Totalmente à mercê do sistema. Porque se não tiver um telão de LED, o povo não vem. Ah, verdade. Porque se a cadeira não for boa, se você não fizer um teatro, se você não fizer os dias de primícia, tá tudo certo. Meu irmão, você faz o que você quiser da sua vida, glória a Deus. Aí eles usam uma coisa que eu acho muito covarde. E eu falo para você, líder, você é covarde se você faz isso. Ah, mas se uma pessoa for salva, o céu está em festa. Isso está na Bíblia, certo? E as outras 999. Uau. Quem é que vai dar conta dessas outras pessoas? Quem é que vai pagar esse boleto? Hã? Ah, não, mas eu vou fazer uma conferência de qualquer jeito, vou fazer um cinema, vou fazer um vaneirão aqui, alguma coisa, porque se um aceitar Jesus, o céu está em festa. E os outros, meu irmão? Hein, líder? Hein, pastor? E os outros? O que acontece com os outros? Os outros não são ovelha? Os outros não precisam ser salvos, então? Então, você vê como o inimigo ele é astuto. E eu acho isso maravilhoso, cara. Assim, aprender de Deus para você ver o quanto é fácil você enganar uma pessoa. O quanto nós somos fáceis de ser enganados. Sem Deus, nós somos presa fácil. Sem Jesus, sem o Espírito Santo dentro de você, você é presa fácil. E muitos dos seus pastores e suas ovelhas estarão no lago do enxofre. Uau. Lucas, como é que muda isso? Não sei, irmão. Não sei. Eu não sou o dono da verdade. Estou longe de ser o dono da verdade. Estou longe de saber o que se faz. Mas eu procuro andar em santidade. Não quebrar princípios. Erro muito, falho, peco. Mas o arrependimento vem, meu pastor. Eu me quebro, eu choro, porque vem o arrependimento. Coração contrido, coração arrependido. Procuro não cometer o mesmo erro de novo, procuro fazer isso, mas eu sou falho, sabe? Procuro olhar para o meu umbigo, resolver meus problemas, resolver os outros. Vou numa igreja, a igreja é uma bênção, tem vários defeitos, várias pessoas com defeitos, mas eu olho para Cristo. Eu olho para Cristo, porque se eu baixar o meu olho, se eu olhar na horizontal, eu vou pecar. Sabe? E o meu medo, sabe qual é o meu maior medo? Vou te confessar, você é meu amigo, pastor Diego. Meu maior medo é um dia chegar em casa e dizer para minha esposa assim, não vamos mais sair de casa. Não vamos mais para a igreja nenhuma. Esse é o maior medo que eu tenho, tá? Porque quando você começa a estudar muito, quando você começa a ler muito, quando o Espírito Santo começa a habitar muito dentro de você, você vê cada coisa, meu irmão. Você vê cada barbaridade. Eu vejo, glória a Deus, por isso, os demônios agindo nos púlpitos. Os demônios correndo dentro da igreja, fazendo festa dentro da igreja. Que deveria ser um lugar para expulsar demônios. Né? Por causa da distração. A distração e assim, como é que eu vou usar uma palavra para não ser grosseiro? Mas a falta de caráter ou a falta de convencimento, a falta da conversão.
desse povo, sabe? E essas distrações levam você para o inferno. Muitas vezes você não sabe, você que está me ouvindo aí não sabe que a tua vida não está fluindo. Muitas vezes você não sabe porque teus negócios não estão fluindo. Muitas vezes não sabe que tua família está sendo destruída porque você deixa essas brechas, meu irmão. Você deixa essas portas abertas. Então, seja mais atento. Fique mais atento ao que acontece ao seu redor. Meu irmão, se nós começarmos a abrir o lado B do disco aqui, nós vamos longe, mano. E eu não falei com você, homem. Um dia eu quero vir aqui falar só pra homem. Aí o bicho vai pegar, entendeu? Mano, velho. Te nossa, amo, mano. Deus te abençoe. Deus te ilumine, cada vez te dê direção, né? Amém. Tua família linda. Amém. Manda um abraço lá na Silvia, uma mulher de Deus, uma mulher incrível. Já avisa ela que o convite já tá feito. Se ela vir aqui falar, não, é benção, é benção. Mas é uma mulher de superação. Deus. A gente sabe o que ela carrega, né? E é desses escondidos que eu estou falando, né? São pessoas que sabem exatamente o que é o poder dentro de um quarto secreto, né? Isso é ouro. No lugar secreto. Isso é ouro. Então, através disso, mano, porque quando Deus me entregou esse ministério, ele deixou bem claro. Igual você, tem vários, só estão escondidos. Amém. Então, é sempre nesse sentido, assim, de trazer, não é por relevância, mas é por aquilo que carrega, pela cura, por aquilo que tem o poder e a verdade para liberar. E graças a Deus, hoje, tu é mais um. Amém. Em todos esses, eu acho que esse é o vídeo 119, eu acho, né? 119, né? Já se passaram aqui mais de 100 pessoas. Amém, pessoas. Contando histórias, né? Daquilo que Jesus, ele fez, ele faz e ele ainda vai fazer. Amém. Te amo, mano. Deus te abençoe. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Dá um abraço em todo mundo. Se me permite só dizer Por favor. assim, é uma honra estar aqui representando o nome de Deus, tá? Sem ele eu não estaria aqui, sem as orações da minha esposa eu não estaria aqui, mas o melhor de tudo é estar junto com pessoas que você ama, que você aprendeu a amar. São pessoas de Deus, pastor Diogo, pastora Kelly, a gente tem uma história, né? A gente sabe das batalhas, meu irmão. A gente sabe das lutas, sabe? Isso aqui não aconteceu por acaso, não foi 119 por acaso, não. Você não tem noção. Foi muito cachorro-quente vendido, foi muita coisa lá atrás que tem. Então, tem uma história, tá? Peço a Deus que Ele esteja sempre te abençoando, Amém. sempre te dando sabedoria, tá? Amém. Que mais pessoas possam vir aqui falar do amor de Cristo. Amém. Te amo, meu irmão. Também, mano. Jesus Cristo te ama e Luquias também, tá? Amém. Gente, eu falei que ia ser incrível. Ser incrível, incrível. História do Luquinhas e tudo aquilo que foi abordado. Pessoal, quero agradecer de novo uma mensagem, né? A mensagem de vocês, tudo aquilo que vocês têm feito, mandado para nós. Muito obrigado, né? Por favor, coloque lá na descrição, lá nos comentários, da onde você é, de que lugar você é, o estado, o país, para a gente entender cada vez aonde o Jesus está levando todas as mensagens que estão saindo daqui. Se inscreva no nosso canal, compartilha e aciona o sininho aí. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, tem sempre um episódio novo. Amém? Deus abençoe a todos. Maquir Podcast.